trabalho aqui, pessoal, fazer o estágio também. Passando a tranquilo aí. Obrigado. Vai deixar aqui mesmo. Ok, a gente está ao vivo aqui também no YouTube. Primeiro, obrigado pela presença de vocês da imprensa, um momento muito importante para o Estado do Paraná. E mais ainda para o Estado do Paraná, né? Essa mega operação de hoje se estender por outros estados. Então, é muito importante a presença de vocês para mostrar esse trabalho muito significativo que está sendo feito em conjunto de todas as forças policiais do Paraná. Nossa operação Panote, como batizou o Dr. Cláudio Esteves, o coordenador estadual da ECO, o sentido é que a gente possa monitorar, enxergar o crime organizado e impedir a ação deles, até tantos mesmo que aconteça no nosso estado. E é importante, claro, também como uma decorrência normal das investigações que acabou atingindo Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, São Paulo, os estados que estão aqui ao nosso redor. É importante que se diga que nós iniciamos, claro que agradecendo os nominados, estão todos aqui nominados com suas identificações, os senhores e as senhoras podem ver que não é tarefa de um só, não é tarefa de uma instituição só. Nós, há 2 anos atrás, iniciamos, intensificamos, melhor dizendo, uma integração que antes não era tão eficiente, não era tão próxima. A primeira visita institucional do Ministério Público do Paraná foi no gabinete do Coronel Hudson. Não se lembra disso como secretário de Segurança que era na época, e a partir daí nós caminhamos integrados. Essa integração com a Polícia Científica, com a Polícia Civil, com a Polícia Penal, com a Polícia Militar, transformou a atuação contra o crime no Estado do Paraná. Espero eu, em nome do Ministério Público do Paraná, que isso replica nos outros estados da Fidesz. Nós temos procurado demonstrar que esse modelo nosso de atuação funciona e essa operação de hoje é um exemplo disso. Há 2 anos nós começamos essa integração, ela virou mais do que uma integração, hoje nós somos aqui uma máquina só de combate ao crime organizado no Estado do Paraná. E importante que se diga é compartilhando os nossos dados de inteligência. Uma coisa que era compartimentada, hoje nós temos informações e essas informações levam à responsabilização desses agentes criminosos que tanto afetam o dia a dia da nossa população, especialmente no restante do país. Aqui, apesar do tamanho, apesar de ser uma mega operação, o crime organizado já está bem contido no Paraná. Isso foi mais uma atacada, mesmo um apelo para que eles se mantenham no lugar deles, que é fora da atuação criminosa no nosso estado. Então aqui já estava razoavelmente contido e decorrendo dessa união de esforços, nós conseguimos, a partir do ano passado, a investigação se iniciou em todos os núcleos dos GAECos no estado do Paraná inteiro, mas o Dr. Cláudio Esteves organizou de uma forma que, lá no núcleo do Marano, Maringá também, núcleo novo do GAECO, do Ministério Público do Paraná, em Umarã, corredor tradicional do tráfico organizado, nós iniciamos as investigações, depois cruzamos todos os dados entre as unidades do GAECO do Paraná, e aí, somando os esforços com total, plena colaboração do Coronel Sanson, com o nosso secretário de Segurança, dos comandantes das forças policiais, nós cumprimos então hoje essas ali centenas de mandados de busca e apreensão e de prisão. Já temos um balanço parcial, aí algumas ações estão acontecendo agora. Basicamente são faccionados, muitos deles integrantes hoje, ainda no sistema penitenciário, demonstrando a grande importância da gente ter a Polícia Penal também, para saber o que eles estão fazendo dentro dos presídios. Então, de alguma forma, a gente consegue agir dentro e fora dos presídios. Então, parte desse mandato de prisão e busca e apreensão dentro dos presídios, parte fora, ponta a ponta do estado, Foz do Iguaçu, Paranaguá, Ilha do Mel, teve um cumprimento, ainda algumas coisas a gente está coletando, vocês já vão poder ver algumas imagens do que nós identificamos, mas basicamente a atuação tradicional do crime organizado, que é o tráfico de drogas. Então aprendemos prensas, balanças, embalagens, alguma quantidade que eles não conseguiram desovar ali, jogar fora. A gente já tem imagens também deles tentando jogar pelo vaso sanitário, grandes quantidades de cocaína. Então nós esperamos que venha o resultado e que as denúncias já baseadas na nova legislação,
Nós todos aqui não podemos fazer milagre também sem uma legislação adequada. E nós podemos afirmar, para os teus discordem de mim, por favor, se eu estiver errado, mas me parece que a nova lei antifacção nos dá novas ferramentas que nos possibilitam responsabilizar esses criminosos de uma forma mais eficiente, e é assim que vai ser feito pelos nossos colegas aí, que vão ser os responsáveis por elaborar as peças iniciais dos processos criminais, as denúncias, já enquadrando essa atuação criminosa desses faccionados na nova lei antifacção e levando-os a um encarceramento que seja equivalente à ação criminosa que eles fazem no nosso país, ou seja, deixando-os presos, que não saiam no mês seguinte ou de outra forma qualquer, para ser equivalente ao mal que eles praticam, as penas e a manutenção desses criminosos na prisão. Então, de novo, agradecendo muito a presença de vocês, é importante para nós todos que a imprensa mostre para a nossa população e que saiba que aqui no Paraná o tratamento do crime organizado está sendo diferente, esperando que repercuta em outros locais. A gente fica à disposição para responder todas as perguntas, agradecendo o compromisso. Estamos todos aqui para responder as perguntas dos senhores e das senhoras. Doutor, apresentar primeiro, né? Tá. Bom dia a todos. Certamente é um trabalho de diligência, de investigação, nós estamos já há algum tempo, e se concretiza nessa integração. Então, importante o trabalho integrado que ocorre no Paraná. Hoje estávamos madrugada já, eu, doutor Zunicote, e demais comandantes aqui, estávamos lá na academia do UFP, já reunindo com a tropa. Nós tínhamos já uma operação no litoral paranaense, ali em Paranaguá especificamente, então participamos desse briefing com nossos comandantes, com a nossa tropa, destacando a importância de cumprir esses mais de 304 mandados de prisão e mais de 235 mandados de busca e apreensão. Então, nós já temos já um balanço parcial dessa operação de desarticulação do crime organizado, que ocorreu tanto na penitenciária do Estado, nas cadeias públicas, como também pessoas que estavam em liberdade. Então, dentro dos presídios, 176 foram cumpridos 100%, e dos 128 pessoas que estavam em liberdade, 97 já estão presos. Ainda estamos, lógico, depurando, estamos ainda com nossas equipes táticas e também nossos policiais atuando para buscar até esses demais números. Então, como vocês estão vendo aqui nos dados consolidados da Operação Panóptico, já estamos com bons resultados. 8 armas apreendidas, uma boa quantidade de drogas. É importante destacar também, nós tivemos 6 prisões em flagrante, 4 por tráfico de drogas e 2 por obstrução à justiça. E também importante, dentro das penitenciárias, algo importante que tem sido um exemplo aqui no Paraná, a Polícia Penal, não tivemos nenhum telefone, nossas ações nas penitenciárias são rigorosas, não demonstra nesses mandados que foram cumpridos nenhum telefone, somente, lógico, alguns recados que infelizmente as familiares de repente utilizam para passar alguns recados, mas já estamos inclusive colhendo esses materiais para certamente uma nova investigação com base nessas comunicações que eles fazem dos presídios, para que possamos deflagrar, doutor Nicote, aqui em breve também mais uma operação. Isso demonstra então, senhores da imprensa, que realmente estamos no caminho certo. O Estado aqui combate o crime organizado, seja nos pequenos delitos como também nos grandes delitos. Operações ocorrem toda semana aqui, das polícias militar, civil, da polícia penal, e com essa integração com o GAEC também é algo que demonstramos força do Estado para combater o crime organizado. Então, diversos estados, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Santa Catarina, demonstra aí uma efetiva integração. Então, estamos à disposição para mais perguntas. Doutor, a gente queria entender como que essa organização criminosa agia, para a gente tentar entender se eles agiam dentro dos presídios. Como que isso acontecia? Por meio de mensagens, por advogados? A gente tem informação de que eles agiam dentro dos presídios, E se sim, como que isso acontecia? Mandados pedidos para execução, pedidos para roubos? Como que isso, para a gente entender na prática, como é que acontecia a atuação dessa organização criminosa? Tradicionalmente, no Brasil, essas organizações criminosas tiveram origem nos presídios.
especialmente de São Paulo, tratando desse crime organizado que é o foco hoje, mas eles têm, isso vem evoluindo com o passar do tempo. A Polícia Penal antigamente era comum pegar celular. Hoje em dia, o secretário de Segurança está nos dando feedback agora das buscas e apreensões, já não tem celular. Mas mesmo assim, eles usam as visitas, eles usam diversos sistemas de comunicação. Antigamente era o celular, agora está mais difícil, mas eles continuam tendo formas. Os profissionais que às vezes os visitam por determinada atuação, eles dão uma visita médica, uma visita odontológica, diversas situações que eles ainda conseguem se comunicar. Os comandos, vários deles são ex-chefes do crime organizado que acabam sendo de alguma forma encarcerados e eles se mantêm no comando. Alguns, quase como uma propriedade privada de uma empresa, eles passam para os seus herdeiros, vamos dizer assim, e o comando fica fora da penitenciária, mas alguns mantêm a linha de comando de dentro da penitenciária e eles precisam de alguma forma se comunicar e eles dão as ordens, sim, de mudança de atuação, de diferenciação de atuação, de território, e aí eles precisam também, a pouca disputa que tem não é muito grande, mas existe disputa de facções ainda também em alguns territórios, eles precisam coordenar também quando há esse choque. Então, isso para nós ficava no escuro no passado. Hoje em dia nós não estamos mais tateando no escuro. Como eu disse lá no começo, é muito importante esse integração. Essa união de esforços nos faz conversar e sabermos de coisas que antes nós não sabíamos, para agora haver esse combate efetivo. Sem informação a gente não chega em lugar nenhum. Sabendo o que eles estão planejando, como é que estão agindo, como é que é o tráfico internacional, como é que é o tráfico regional, da onde estão vindo os armamentos, chega de qual país? Chega armamento importado aqui, do leste pelos Estados Unidos, como é que chega na mão de uma comunidade no Rio de Janeiro? Esse entendimento dessas rotas, quem é que vende, quem é que compra, em troca do que, é fundamental para que esse enfrentamento seja feito. Foi mais ou menos por aí que, a partir do ano passado, como já disse também, sob a coordenação do Dr. Cláudio, a gente conseguiu, com a união de todos, identificar algumas condutas, e não só as condutas, os agentes. Vários agentes aí, são 304, envolvidos de uma forma ou de outra com o crime organizado, e agora, graças também a uma legislação melhor, mais moderna, mais eficiente, serem responsabilizados. Sem celular. Só para entender também o tamanho da operação. O tamanho da operação, são mais de 1.000 policiais que foram empregados nessa operação, né, doutor? Então, mais de 240 viaturas que estão atuando em todo o estado. E essa vigilância permanente das nossas fronteiras, seja a fronteira terrestre lá do Paraguai e com a Argentina, como também a fronteira marítima aqui em Paraguai. Nós estamos atuando em plenas divisas com São Paulo e Rio Grande do Sul. Demonstra essa atuação integrada das forças e essa vigilância permanente em combater o crime organizado e tirar o lucro deles, que é o mais importante. Não teve celular apreendido, os presídios, então, como vocês chegam a essas informações? O que eles estão planejando? Já que foram cumpridos vários mandados aéreos, inclusive dentro dos presídios, qual é a conclusão sobre essas organizações criminosas, já que não temos o acesso a essas informações, não temos celulares, não sabemos o que eles estavam trocando, inclusive no balanço que tem ali de apreensão de drogas, de armas, não é um número tão significativo perto de outras operações, é pouco. Então, qual é o resultado final dessa operação que envolveu tantos agentes em outros estados, para ter uma conclusão concreta sobre a operação? O que eles faziam, o que eles estavam planejando, onde eles estão, para onde eles iriam e não vão mais, a partir do que foi cumprido hoje. Bom dia. Bom dia. Bom, na verdade, a operação de hoje, os mandatos cumpridos hoje, são relativos a crimes já apurados. Ao mesmo tempo, o material que está sendo angariado, seja nas unidades prisionais, porque há escritos apreendidos no interior das unidades prisionais, embora não tenhamos celulares, e há também materiais apreendidos, e aí em farta quantidade, fora das unidades prisionais, nas residências das pessoas envolvidas, que nós vamos poder avançar para a elucidação de outros crimes e de outros agentes envolvidos. Mas a análise de materiais coletados em operações anteriores, em investigações anteriores, que foram cruzadas nos últimos meses e identificaram todos esses 304 indivíduos como integrantes de facção criminosa. Então, a prova com relação a essas pessoas está pré-constituída em grande parte.
Mas haverá aqui, certamente, a somatória de outros elementos, além da elucidação da presença de outros indivíduos que estejam integrando também a facção criminosa. É uma operação, então, com base em crimes anteriores. Em fatos anteriormente apurados, elementos probatórios anteriormente apurados. Mas, evidentemente, agora há material também que foi angariado que servirá de subsídio para robustecer a prova que já foi coletada previamente. Bom dia. Eu queria que as forças de segurança, as polícias, nos relatassem uma narrativa de como foi essa operação na prática, quando vocês chegaram, realmente foram surpreendidos, tentaram esconder drogas, celular, como que foi a reação a essa operação? Bom dia a todos. A Polícia Militar, diante das informações de inteligência coletadas, no caso, nas ações operacionais e juntamente com a Polícia Civil, foram cumpridos mandados de busca e apreensão e mandados de prisão externos. Na área interna dos presídios, a Polícia Penal deu cumprimento aos mandados. As ações policiais transcorreram da melhor forma possível. As equipes foram equipes táticas dos batalhões de Rotan, das unidades operacionais, batalhão Rony, batalhão de choque, companhia de operações, independente de operações com cães, para dar o suporte também no sentido das buscas nesses locais. E o objetivo maior, como foi frisado pelo Dr. Zanicotti e o Dr. Cláudio, foi a coleta de provas, novos subsídios para justamente continuar as ações investigativas e descobrir o envolvimento desses indivíduos, que são todos faccionados, dentro dos seus lugares na facção, para que nós depois possamos combater efetivamente com ações de polícia militar, ações ostensivas. Então, o objetivo maior foi o cumprimento desses mandados, buscar provas e prender indivíduos que já tinham esses mandados expedidos, que eram os que não estavam ainda nos estabelecimentos penais. Tem uma pergunta que o pessoal de Londrina pediu, para saber se tinha alguma atuação específica no presídio de lá, se tem alguma atuação específica sobre Londrina. Na verdade, os 10 núcleos do GAEP, nas 10 regiões do Estado, aturaram e há menções ou elementos probatórios com relação a essas 10 regiões. Então, Londrina não se isola disso, ela também está nesse contexto geral do Estado. Não há nada especial com relação a Londrina. Bom dia a todos. Em relação à Polícia Penal, ao sistema penitenciário, a operação também se deu de forma bem tranquila. Foram cumpridos todos os mandados de prisões, todos os mandados de busca e apreensão. Como o próprio Dr. Zanicotti e o Coronel Sansson, nosso secretário, expôs, não foram encontrados nenhum ilícito em relação a aparelhos telefônicos, sinal que o trabalho da Polícia Penal está sendo feito. Foram apreendidos uma quantidade considerável de manuscritos, e em cima desses manuscritos exatamente que a investigação continuará, para que a operação em si também tenha uma melhor efetividade. Então, dentro do cronograma da própria Polícia Penal, a operação não teve nenhuma alteração e foram cumpridos todos os mandados que foram emitidos pela Justiça. Tem um vídeo que mostra ali cocaína no chão. Esse vídeo foi gravado onde? Foi dentro de um presídio? Como foi essa situação? Esse suspeito estava tentando fugir? Como é que foi isso? Parece um vaso sanitário. Esse foi numa residência em Guarapuava. E ele estava tentando fugir? Tentou dispensar a droga. Pelo vaso. Esses manuscritos, tem como dar um detalhe para a gente do que eles indicavam? Olha, infelizmente, essa é uma parte de continuidade da investigação. Então, todo o material apreendido foi preservado, a cadeia de custódia, então nem os próprios policiais têm acesso a esses manuscritos. Eles vão ser encaminhados aos GAEPs correspondentes para que sejam analisados e periciados, para auxiliar as investigações.
Obrigada a todos. Então, vocês vão precisar gravar uma entrevista para depois você responder. A operação ela terminou? Ou ainda tem... Não, ainda tem algumas medidas em curso, né, como o Coronel Sansão falou, há mandados de prisão ainda para serem cumpridos. E é só uma última observação, porque o Zé Negócio já avisou, os promotores do GAECO vão oferecer denúncia com relação às pessoas objeto dessa investigação, dessa operação de hoje, e daquelas que porventura vierem a ser esclarecidas como também integrantes da organização criminosa. E o objetivo, então, é classificar o comportamento deles na nova lei antifacção, cuja pena mínima por integrar uma facção criminosa é 12 anos. Mas pode, dependendo das circunstâncias, chegar até 40 anos. Então, o objetivo nosso agora é a aplicação dessa lei, que é muito mais rigorosa, justamente para manter fora de circulação esses indivíduos e, inclusive, evitar que haja a progressão indevida no cumprimento de suas penas daqueles que já estejam encarcerados. Doutor Cláudio, eu vou pedir ao senhor que puder apresentar novamente o balanço para as pessoas que estão no YouTube, no Instagram, que não conseguiram pegar. Não é aquele... Se eu puder só dar um resumo do que foi o balanço. Bom, foram expedidos um total de 559 mandados, sendo 304 de prisão e 255 mandados de busca, sendo que desses 255, 92 foram cumpridos no interior de unidades prisionais, como o DPEM já bem frisou, onde se recolheram alguns elementos probatórios e sobretudo, aqueles ligados à própria facção criminosa, mas também nos endereços residenciais desses indivíduos também foram recolhidos materiais. Em alguns locais houve apreensão de armas, em outros de drogas e, sobretudo, esses indicativos da participação desses elementos, desses indivíduos na facção criminosa investigada. Então, nós tivemos cumprimento de medidas em 34 municípios do Paraná, além de outros 3 estados da Federação, São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, esse é um balanço geral da operação, cujas investigações foram desenvolvidas, como disse, pelos 10 núcleos do GAECO. Essas medidas judiciais não foram requeridas a um único juiz, não há um único juiz deferindo essas medidas, há cerca de 20 juízes que deferiram essas medidas em comarcas espalhadas por todo o estado, onde ocorreram esses crimes. E acho que é isso. Não sei se vocês têm alguma dúvida. Ao próximo. Vamos lá. O efetivo total empregado, nós temos ali mais de 1.000 policiais, o Coronel Sansão já destacou isso, então 204 equipes policiais, mais precisamente, sendo 69 equipes táticas e 35 equipes do GAECO, então 240 viaturas, além do apoio de aeronaves. Então, um efetivo policial, de agentes envolvidos, além de membros do Ministério Público, servidores do Ministério Público, estiveram muito envolvidos nisso. Até a Polícia Científica destaca aqui, né, doutor Ciro, que agora também vai fazer uma força-tarefa para analisar a prova de cadáver, porque aqui há muitos celulares que foram recolhidos, além de outros dispositivos eletrônicos, por extração dos dados será necessário. Nós temos já um ajuste da Polícia Científica tentar acelerar isso, justamente porque essas novas provas possam ser empregadas em desdobramentos futuros. Para tentar, de uma forma mais bem simplista, mas mostrar que a narrativa condiz com os fatos, né? O Cláudio explica que essas condutas foram investigadas e nós identificamos que esses indivíduos são ligados a essa facção criminosa. Tem uma atuação nacional e internacional muito robusta. O fato de aqui no Paraná existirem alguns tentáculos e foram os alvos da operação e não ter uma quantidade tão expressiva de armamento, de fuzis ou de substância psicoativa ilícita, é a comprovação da nossa narrativa de que o trabalho tem sido eficiente. Senão eles estavam com territórios dominados, com rotas pré-estabelecidas, com grandes quantidades estocadas. Não é o caso aqui no Paraná, né? Porque a ação tem sido feita em continuidade. Então, mas não é por isso que eles desistiram de atuar. Então, a ideia é que eles desistam de atuar no nosso estado. E essa atuação do
organizada ela migra. Por isso que eu digo que tem que repercutir do Paraná para fora. Então nós temos uma fronteira, o Coronel Sasson, além de ser nosso secretário de segurança, especialista em controle de fronteiras, sabe bem como é que é a nossa fronteira aquática lá, o Coronel Hudson esteve lá, eu vi os vídeos, Coronel, da nossa situação, o senhor ainda como secretário, tentando desarticular os portos ali, os mini portos de entrada de droga do nosso estado, mas nós temos acima de nós o Mato Grosso com uma fronteira terrestre gigantesca fora de controle. Então essa migração vai acontecer, que já está acontecendo, para outros portos fora do Paranaguá, para outras entradas de substância psicoativa, por envio de pasta de cocaína ao invés da substância já refinada para outros continentes. Então, assim, a gente está aqui em uma linguagem bem ilustrativa, entrincheirados no Paraná, tentando não deixar as facções se desenvolver. Agora a gente precisa que essas ações comecem a repercutir, como foi o caso, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, tomando uma robustez para que, quem sabe, conseguir fazer o Estado superar e acabar com esse mal aqui no Brasil. Mas é isso, agradecendo mesmo a cobertura de vocês, o que é importante para nós também é a repercussão, e para que entendam,